noite! Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Pessoal, uma noite muito importante. Vamos entrando, vamos aguardar o pessoal ir entrando também. Aqui eu estou vendo os comentários de vocês, olha, muito boa noite para todos. Olha, estou ansiosa para começar a tirar proveito de todas as palavras. Muito bom. É muito bom vê-los animados, pessoal. E quando eu digo que é uma grande alegria, porque de fato é uma grande alegria para mim. Vocês não têm a noção do quanto é transformador o processo, não apenas para quem passa por ele, mas para quem está conduzindo, para quem está auxiliando. Então, sejam bem-vindos à nossa live. O tema importantíssimo, um tema ousado, não é mesmo, pessoal? Mude a história da sua vida. Eu falo que é um tema ousado porque, de fato, ele é. E ousado no sentido de que a mudança da história da nossa vida, ela se faz, não é? Por ações concretas, porque temos aí uma história, nós estamos vivendo uma história, a nossa vida é uma história, não é mesmo? Começo, meio e fim. E esse convite que eu fiz e o tema que eu coloquei para essa live de hoje, pessoal, foi um tema bastante ousado, mas eu quero que vocês entendam que ele é ousado, não é? Eu falei, conheçam a mentoria do bem-estar sem fumar. O que será isso? Uma mentoria do bem-estar sem fumar. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando todos vocês. Aqui, ó. Muito bom, Elizabeth, Marilene, Estela, Claudete. Pessoal, me digam aqui, enquanto as pessoas vão entrando, me digam de que local do Brasil vocês estão ou do mundo. Mande aqui para mim, de onde vocês são. Duas coisas, dois questionamentos que eu já faço. De onde vocês são, onde vocês estão agora, né, no momento, mas de onde vocês são. E me digam há quantos anos vocês fumam. Coloque aí, para que nós já possamos aí ir nos conhecendo um pouco melhor, não é mesmo? Vocês vieram para essa live com um objetivo muito louvável. Aqui, ó, a Helena diz: tenho que parar urgente, já estou com enfisema, olha aí. E Uberlândia, Elizabeth de Uberlândia, muito bom, Minas Gerais, olha, Minas também, a Isabel, olha que bacana. Muito bem. Conceição é de Serquilho, São Paulo, Viviane é de São Paulo, Edith, olha aí, quero conseguir maior vitória, com certeza, Edith. Aqui o Júlio fala, sou de Minas, vivo em Guarulhos há 52 anos e fumo há 30, olha só, bastante tempo, né? Aqui, mais de 40 anos, olha, Conceição fuma há mais de 40, Aparecida, Fátima, gente, é isso aí, fumo há 33 anos, Lourdes, sou de Indaial, Santa Catarina. Olha, aqui a Marlene diz que quero e preciso muito mudar essa história. Que coisa boa ouvir isso. É isso mesmo, pessoal. O convite é ousado. Mudar a história da vida de vocês? Como assim, doutora Andréa? Olha, a Irene diz aqui, olha, do interior de São Paulo, tenho 65 anos, fumo desde a idade dos 15, de amiga. É o meu desejo. É isso aí, pessoal. Olha, vejam bem. Saibam vocês que a maior. Olha, vou então me apresentar um pouco melhor a vocês, né? Alguns já eventualmente me acompanham, outros não. Eu sou a doutora Andréia Badim. Importante vocês saberem que eu atuo neste segmento da saúde há 20 anos, mas há 20 anos que eu atendo fumantes. O meu segmento é o segmento da odontologia, eu sou uma dentista que trata tabagismo há 20 anos. Aí tem uma história, né, por trás disso, mas
para que vocês saibam que essa metodologia, ela foi uma metodologia desenvolvida com base em pesquisa, em atuação prática concreta, atendendo os pacientes, né? Com muito estudo, com muito, digamos, construção de conhecimento nesse segmento da saúde. Como é que se constrói o conhecimento? Como é que se trabalha num segmento, numa área, construindo conhecimento? É vivenciando na prática a atuação prática da metodologia, obtendo dos nossos pacientes as informações, colhendo os dados, apresentando a melhoria da metodologia, mas é importante vocês saberem que essa metodologia, já que eu iniciei há 20 anos atrás, ela foi embasada no que estava realmente sendo protocolado mundialmente como uma metodologia testada e reconhecida. Eu sempre conto essa história porque é interessante, vocês precisam saber que um método para parar de fumar, pessoal, ele é algo que ele tem um embasamento, porque houve toda uma testagem anterior para se dizer que uma metodologia ela tem um reconhecimento. E é importante vocês saberem que essa metodologia que eu vou apresentar a vocês, ela partiu desde o início de uma metodologia que já havia sido reconhecida. Houve, então, uma convenção lá no ano de 2013, em Genebra, na qual praticamente 200 países entraram num consenso em relação à metodologia que havia sido experimentada, testada num número suficiente de fumantes e que havia demonstrado resultados nesse segmento da saúde, que é a questão de ajudar o nosso paciente a parar de fumar. Isso é muito importante vocês saberem, porque quando nós baseamos a nossa metodologia em algo que é uma metodologia séria, que já foi testada, então nós temos aí, digamos, autoridade para dizermos, olha, o método funciona porque ele já foi vivenciado por muitos fumantes, e o bom disso é que, na verdade, nós, na atuação ao longo de 20 anos fazendo isso, tivemos a oportunidade também de acrescentarmos, de aprimorarmos essa metodologia com base justamente na prática, na expertise. Como é que se adquire a prática, doutora? Fazendo. É fazendo. É a mesma coisa que a cozinha, né? As pessoas que cozinham gostam de cozinhar. Como é que você aprende a fazer um bom prato? Como você faz? Como é que os bons cozinheiros fazem aquele prato com uma maestria tão grande que não ficam mais nem medindo ali, com a mão, e pega aqui, joga uma pitada, e ali corta, e é como se fosse uma música, é uma orquestra, não é mesmo? As coisas vão acontecendo. E assim, pessoal, é todo o segmento no qual o profissional atuou por muito tempo, ele adquire essa expertise, ele adquire essa familiaridade. Por quê? Conhecendo as particularidades da doença, conhecendo o perfil dos fumantes, conhecendo o que se passa, não apenas... Quando eu digo conhecendo os fumantes, pessoal, eu quero que vocês entendam que conhecer o tabagista não é apenas saber quanto ele fuma e há quantos anos ele fuma. Por quê? Porque vocês têm particularidades. Então, a importância de vocês estarem aqui essa noite, receberem esse meu convite, terem aceitado esse convite. Por quê? Porque é um momento no qual muitos de vocês estão aí pensando em dar uma solução logo agora, no começo. Ativo de pessoas dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, doutora. E, pessoal, como é bom receber esse eu quero de vocês. Esse eu quero, ele tem um significado muito grande, parar de fumar. E aí, esse convite que eu fiz é para que vocês conheçam uma forma de obter esse resultado, de adquirir essa conquista realmente de parar de fumar, mas adquirir num formato, pessoal, muito mais inteligente, muito mais tranquilo do que, eventualmente, muitos de vocês já fizeram como experiências. Me digam aqui no chat quantas vezes vocês tentaram parar de fumar. Me digam aqui que eu quero dar uma olhadinha rápida aqui para dizer a vocês, porque ao longo desses 20 anos, é muito comum meus pacientes chegarem até o meu tratamento já após várias tentativas. Muitos já fizeram várias tentativas. Então,
quando eu atendo os meus pacientes, é muito comum eu ouvir dos meus pacientes o seguinte: doutora, é o seguinte, eu estou aqui, mas na realidade, quantas vezes eu já ouvi dos meus pacientes me dizerem, doutora, esta é a última tentativa. Por quê? Porque eu já tentei tantas vezes, já fiz de tudo e nada funcionou para mim, doutora. Mas eu estou aqui ainda para mais essa tentativa, né? Normalmente isso acontece porque meus pacientes, a maioria dos meus pacientes, vem por indicação. Por quê? Porque ou eles tiveram conhecimento de pessoas que pararam com a minha metodologia, ou eles já me acompanham no Instagram, então eles sabem dos depoimentos dos meus pacientes, assistem às lives e ouvem, né, concretamente isso dos meus pacientes, dizendo, aqui, ó, o pessoal está respondendo, olha, já tentei 5 vezes, a Edneidja, ela 5 vezes, a Silvana disse que já tentou há 2 meses, mas está difícil. Ah, então ela já está há 2 meses tentando, é isso? Aqui a família, ó, eu irei 20 vezes sem sucesso. Olha aqui, pessoal, 20 vezes sem sucesso. É isso? Que coisa. Olha, muitas vezes, né, ó, pessoal? Então, é isso. Muitas vezes. A maioria dos pacientes, realmente, quando eles vêm para o tratamento, já fizeram várias tentativas. E o que é importante vocês saberem? Aí é uma responsabilidade grande para mim, né? Receber uma pessoa que me diz, doutora, é a última vez. Então, assim, se não der certo agora, não tentarei nunca mais. São pessoas que estão aí já com uma carga, um peso e uma ideia na cabeça já concebida, uma ideia errada. A ideia, qual é a ideia errada? A ideia de que eu não tenho jeito, nada adiantou para mim. Já usei isso, já fiz aquilo. Olha, a Aparecida diz aqui, ó, eu fiquei 25 dias, tineorismo, olha aí. Então, quando a pessoa faz várias tentativas, e a maioria de vocês certamente já fez, vocês já fizeram várias tentativas, o que acontece é que pode surgir aí uma ideia fixa de que vocês são casos perdidos. Vocês ficam imaginando o seguinte, olha, eu já tentei desse jeito, não deu certo. Já tentei daquele outro jeito, também não deu certo. E já tentei daquele outro jeito e também não deu certo. Então, será que eu sou um caso perdido nessa questão de parar de fumar? Será que vai adiantar eu tentar mais uma vez? Então, eu digo para vocês que nada é à toa nessa vida. E se vocês receberam o meu convite, é porque, sim, vocês têm totais condições de mudar essa história. Olha, Irene disse que fez tratamento da última vez, em agosto fiquei 3 meses, mas voltei. Aqui, eu apenas estou diminuindo a quantidade, mas parei em certo. Olha, então, pessoas que estão diminuindo a quantidade, alguns já fizeram outras tentativas, pararam e voltaram. É isso aí, várias tentativas frustradas, vai gerando aí uma sensação de que não tem jeito, mas eu quero dizer a vocês que tem jeito sim. E por que eu digo com segurança que tem jeito, pessoal? Porque, na verdade, a minha experiência me permite dizer isso a vocês com tranquilidade. E eu digo isso com tranquilidade, não querendo causar aí em vocês uma falsa expectativa, de jeito nenhum. Quero dizer que para praticamente quase 100% dos pacientes que chegaram até o meu atendimento, eles chegam com uma certa desconfiança, uma grande desconfiança. Por quê? A desconfiança na sua própria capacidade de parar. E de onde vem essa desconfiança na própria capacidade de parar? Vou explicar aqui agora já para vocês. Vem da questão de exatamente deles imaginarem que para conseguir parar de fumar, seria necessário que eles se sentissem motivados verdadeiramente para isso, se sentissem realmente com vontade de parar, se sentissem realmente, digamos, animados para parar de fumar. Vocês, a maioria dos fumantes, imagina que só irão conseguir parar de fumar o dia que forem dotados dessa vontade mais forte de fazer isso, forem dotados de uma tomada de decisão segura,
feliz, firme. É assim que vocês imaginam que um fumante para de fumar. Podem perceber quando vocês comentam: olha, eu admiro uma pessoa, um amigo meu, doutora, tomou a decisão, falou: não, fumo nunca mais. E aí ele parou, doutora. Como é que pode? Porque como algumas pessoas conseguem parar assim e eu não paro? Eu já tentei tantas vezes. Então vocês ficam imaginando: eu não paro porque eu gosto de fumar. Eu não parei porque eu, na verdade, sou diferente dele, porque eu gosto muito de fumar. Aí vocês pensam também: eu não parei até hoje porque o cigarro é meu companheiro e eu não sei, eu não me imagino vivendo a vida sem esse companheiro. Podem pensar também: eu não paro porque, para mim, a dependência é mais forte. Aí vocês imaginam que a dependência psicológica é mais forte, outros imaginam que a dependência química é mais forte. Então, vocês ficam pensando que com vocês é diferente, por isso que vocês não conseguiram até hoje. Mas eu digo a vocês: de fato, a dependência do tabagismo se manifesta de forma diferente de organismo para organismo. E a doença tabagismo, que é uma doença, é uma dependência, né? É uma dependência à droga nicotina. Então, o ato de fumar não é uma simples questão de escolha, não é uma simples questão de gostar de fazer isso. A partir do momento que vocês adquiriram a dependência à nicotina, pessoal, vocês fumam porque vocês de fato precisam se abastecer com nicotina. Por quê? Porque o organismo de vocês passou a funcionar melhor usando nicotina. Quando vocês não recebem a nicotina, vocês sentem que vocês têm uma redução na capacidade de concentração. Vocês percebem que quando vocês ficam sem a nicotina, vocês se sentem irritados, vocês se sentem um pouco desorientados, um pouco angustiados ou muito angustiados quando vocês não conseguem fumar por um período longo. Todas essas sensações que vocês têm quando vocês não podem fumar, você que é dependente do cigarro há muito tempo e que tem um grau de dependência elevado, quando eu digo que a dependência ela se manifesta diferente de fumante para fumante, é porque de fato é isso. Tem características, nós estamos falando de uma dependência que ela atua tanto na questão química, é uma dependência a uma droga, não é? Que é a droga nicotina, que também gerou em vocês uma dependência comportamental, porque vocês adquiriram alguns hábitos com o cigarro que, na verdade, vocês já utilizam e fazem coisas, têm gestos, têm necessidades que já se tornou quase que uma segunda natureza, né? Que é a questão do automático, coisas que vocês fazem automaticamente com o cigarro, isso já se tornou algo tão comum na vida de vocês, vocês não conseguem nem se imaginar. Eu ouço dos meus pacientes: doutor, eu não consigo me imaginar, eu não consigo usar o banheiro sem fumar, eu não consigo atender um telefone sem fumar, eu não consigo dirigir sem fumar, eu não consigo ir para uma reunião sem antes fumar, eu não consigo ficar sem fumar quando eu estou numa discussão, eu não consigo ficar sem fumar de manhã de jeito nenhum. Então, vocês já adquiriram hábitos com a questão do cigarro? Porque isso é fruto de uma das características da dependência. Falamos de dependência química, que é a necessidade de receber nicotina para raciocinar melhor, para muitas vezes usar o banheiro, né, ter o funcionamento do intestino mais normalizado. Muitas pessoas se habituaram com o uso da nicotina para várias ações. Então, a nicotina é uma droga que, enquanto você estiver dependente dela, você precisa receber, assim como você come, bebe água, você precisa se abastecer com nicotina. Estamos falando de uma coisa orgânica, estamos falando de uma necessidade química. Falei também da questão dos hábitos e dos costumes que vocês adquiriram ao longo do período que fumam, né? E também tem uma questão que está linkada com o volume maior ou menor de cigarro, dependendo do estado emocional de vocês, dependendo da situação que vocês estão vivendo, ou uma situação de calmaria, ou de conflito, de uma discussão, de um momento, digamos, de muita solidão. Vocês estão o tempo todo fazendo conexões com essas questões emocionais. Então, para muitas pessoas, essa questão emocional, quando vocês pensam parar de fumar, mas como eu vou lidar com essa emoção? Como eu vou lidar com aquela emoção? Como eu vou lidar com a minha solidão? Não é assim? Então, quando vocês começam a pensar isso, aí bate aquela sensação: eu acho que para mim
parar de fumar é algo que talvez não seja possível. Tudo isso aí, ó, passa na cabeça de vocês. Concordam com o que eu estou falando? Isso está fazendo sentido para vocês? Vão me respondendo aqui, pessoal, para eu saber se eu estou conseguindo realmente me conectar com todos vocês essa noite. Me digam aqui, isso que eu estou falando com vocês faz sentido para vocês? Me respondam aqui no chat para eu saber. Porque é assim que nós vamos aqui criando esse laço, ok? E eu vou explicar a vocês. Ah lá, a Adélia disse sim, que bom. A Marivel disse aqui, olha, todo sentido. A Conceição disse, concordo sim. Elizabeth, concordo plenamente. A Dulce, sim, concordo, sim. Ai, que bom ouvir isso de vocês, pessoal, porque o que eu trago aqui, ó, a Rosana fala, faz muito sentido. A Maria fala, sim, com toda certeza. Sim, a Eni fala aqui, ó, sim, verdade. Laudiceia diz sim, fez sim. Oh, que coisa boa. É assim que eu vejo. O João Carlos também, ele responde aqui sim. É isso, né, pessoal? É muito bom, realmente faz muito sentido, a Joana diz aqui. Que coisa boa! Para mim é muito importante esse retorno de vocês, porque quando eu digo criar essa conexão, pessoal, isso é muito importante, né? Vocês saberem que quando eu me refiro a essa sintomatologia, quando eu falo sobre essa dependência, e quando eu digo que é muito bom ter essa experiência, me dá uma tranquilidade em falar com vocês sobre isso, porque é muito tempo fazendo isso, muito tempo e muitas histórias. E por que o convite que eu fiz é mude a história da sua vida? É porque eu vivo concretamente, pessoal, a mudança da história dos meus pacientes. E isso é fantástico, isso não é pouca coisa. Você viver, você ver uma pessoa, são muitas as histórias, não é? Porque a questão do tabagismo na vida de vocês, ela está tão assim, ela envolve tantos aspectos da vida de vocês, não é só a questão da saúde física, é a questão social, é a questão familiar, é a questão dos relacionamentos. Olha que bacana, o pessoal respondendo aqui, sim, sim, sim. Que bom saber. Concordo plenamente, que bom. Porque é isso. Eu sei que a questão do tabagismo está vocês estão assim envoltos com muitas particularidades na questão da saúde física, porque muitos já estão dizendo aqui, estou com enfisema, muitos estão com doenças muito graves já, não é mesmo? Tendo que resolver essa questão da doença e tendo que resolver essa questão do tabagismo, o que é bem mais difícil quando você já está doente, né? Por quê? Porque quando você está doente, embora as pessoas imaginem o seguinte, que quando vem uma doença, quando vem um problema, a coisa fica mais fácil para parar de fumar, eu digo a vocês, eu conheço a questão da dependência, e eu digo, quando vem uma doença, pessoal, e você ainda está na dependência, para parar de fumar sozinho, é algo até mais complicado. Por quê? Porque na doença vem a angústia, na doença vem o medo, na doença vem a tristeza. E todas as vezes que vocês têm uma sensação maior de angústia, maior de medo e de tristeza, o que vocês precisam fazer em maior quantidade? Fumar. Por quê? Porque quando vocês estão angustiados, vocês precisam fumar mais do que estavam fumando. Percebem como é angustiante para alguém que já está na doença ser cobrado a parar de fumar, sendo que é um dos momentos que ele pensa e que ele sente que ele mais precisa fumar? E aí as outras pessoas não entendem isso e ficam culpando essa pessoa. Olha, tá doente, tá aí com uma doença séria, séria. Essa pessoa não tem, você não tem responsabilidade, você não se preocupa com a sua saúde, você não ama a sua vida. Aí a pessoa já é cobrada, ela já está doente, angustiada, tendo que fumar mais e sendo cobrado. Então, é um peso gigantesco que está acontecendo na vida de muitas pessoas. E aí, muitas dessas pessoas estão fazendo o quê? Acabam mentindo para o médico, mentindo para a família, dizendo: eu parei, ó, não estou fumando mais. Mas aí, na primeira oportunidade, vai lá e tenta fumar escondido. Quantos estão vivendo essa realidade, pessoal? E não fazem isso por mal, não fazem isso porque são
irresponsáveis. Não, fazem porque é o que eu estou dizendo. No momento da angústia e da dor, vem uma necessidade maior de fumar. Como resolver tudo isso? Por isso que vocês estão aqui nesta noite comigo, pessoal, para saber, para entender que se vocês não pararam de fumar até hoje, é porque, de fato, vocês não conseguiram receber, digamos assim, as orientações adequadas para isso. E se receberam algumas orientações, até mesmo adequadas para isso, eventualmente é possível que vocês não tenham recebido um acompanhamento juntamente com essas orientações. Então, essas orientações, quando elas vêm num único momento e o profissional fala para de fumar e depois você volta, quando vocês ficam sozinhos na jornada, ela se torna difícil, se torna pesada, vocês não conseguem dar continuidade. Mesmo quando vocês recebem uma orientação, vocês podem me dizer, doutor, mas já usei tal produto, tal medicamento, mesmo quando vocês recebem indicação de algo, mas vocês vão para casa e aí vocês têm que fazer sozinhos o processo, ele se torna pesado, ele se torna ainda angustiante para muitos de vocês. O que eu quero dizer, então, para vocês é que o que eu tenho para oferecer a vocês aqui essa noite é uma metodologia, e o meu convite é para que vocês venham conhecer. A mentoria, pessoal, ela é um acompanhamento, ela é um tratamento que acontece no formato online, para vocês saberem, com sessões comigo pré-agendadas, para que nós possamos juntos caminhar essa jornada, caminharmos juntos do começo até o fim do processo, porque é isso que a pessoa que fuma por longos anos, é isso que ela precisa para parar de fumar. Ela precisa ser conduzida, ser orientada, saber quais recursos ela terá condições de usar para que o processo aconteça de uma forma tranquila, porque se nós temos recursos para usar, para aliviar a questão da dependência química, ou seja, se hoje o seu organismo precisa receber nicotina, nós temos que prepará-lo de uma forma que ele não precise mais. E que, não recebendo a nicotina, ele ainda esteja funcionando muito bem. Então, o que é essa metodologia? Essa metodologia é isso. É a apresentação de todos os recursos que temos hoje disponíveis para uma pessoa que fumou por longos anos, 20, 30, 40, 50, 60 anos, um maço, 2, 3, 4, para que essa pessoa consiga parar de fumar num contexto tranquilo, tendo e recebendo todo o passo a passo, sendo acompanhada. Então, a mentoria do Bem-Estar Sem Fumar é esse acompanhamento que hoje eu venho apresentar a vocês, que é a oportunidade de vocês estarem comigo, sendo guiados no processo. Estou pegando aqui na mão de cada um de vocês, para que possamos caminhar essa jornada, mas não caminhar de uma forma pesada, triste, digamos, sofrida, não. E sabe por quê? Porque essa é uma jornada muito linda, porque essa tomada de decisão, e quando eu digo vamos mudar a história da vida de vocês, é para isso, para vocês entenderem que quando vocês decidem parar de fumar da maneira certa, é possível fazer isso adquirindo conhecimentos que não serão apenas os conhecimentos técnicos de como vocês vão fumar. Não é só saber o que vocês podem usar para não ter abstinência, não é só saber quanto tempo temos que esperar antes de parar, não é só saber que dia vamos parar, o que vamos fazer na primeira semana, segunda, não é só isso. É vocês adquirirem conhecimentos que irão munir todos vocês de uma coisa chamada segurança, pessoal. Porque eu não tenho dúvidas de que o que faz a pessoa ficar sem fumar para o resto da vida é a maneira com que ela para. A maneira com que o fumante para de fumar irá determinar se ele será um não fumante para o resto da vida, feliz, bem resolvido, tranquilo e seguro. É a maneira que ele para de fumar. São os conhecimentos que ele adquire no momento que ele vai parar de fumar. E esses conhecimentos não podem estar restritos apenas à técnica. Não podem. Por quê? Porque nós estamos falando de um ser humano.
Nós estamos falando de um ser humano que precisa, sim, de uma técnica eficaz para parar de fumar, mas ele precisa de muito mais. Por quê, pessoal? Como eu disse, o cigarro, ele está envolvendo aí questões que vão além da questão física de vocês. Não é mesmo? O cigarro, ele envolve outros aspectos da sua vida. Não adianta tratarmos apenas a questão como se ela fosse apenas uma questão física de vocês, como se fosse apenas uma dependência química. Não adianta, sabe por quê? Porque estará faltando outros aspectos que o cigarro ele está relacionado na vida de vocês, que, que aprisiona vocês a doença, mesmo quando vocês param de acender cigarros. Então, quando vocês param de fumar sem receber o suporte para todas as faces da doença, vocês ficam com pendências, fica faltando coisa, sabe? E se é uma receita de bolo, né? Se você usa um ingrediente, mas não usa os outros, se você faz da maneira errada, não vai dar certo, ou não vai ficar saboroso, ou não vai assar no momento certo, ele não vai ficar bom. Então, digamos, é uma logística, nós temos que fazer tudo da maneira certa. E nada melhor do que vocês poderem receber todo esse suporte, né, em tempo real. E o convite que eu faço a vocês hoje é para que conheçam a minha mentoria, que é este formato de acompanhamento, de tratamento. Nós teremos, então, encontros semanais. Se vocês, aqueles que vierem para a mentoria, serão atendidos em tempo real comigo. Encontros semanais. No primeiro mês, teremos um encontro por semana. No segundo mês, faremos um espaçamento um pouco maior, a cada 15 dias. E assim teremos esse acompanhamento por 6 meses. Eu estarei conectada a vocês nas sessões ao vivo comigo. E ali nós partilharemos, né? Vocês poderão partilhar a particularidade da questão do tabagismo na vida de vocês, e eu irei transmitir a vocês o que para o seu perfil se adequará melhor para parar de fumar. E assim tomaremos as nossas decisões com base já na minha bagagem de 20 anos, eu poderei auxiliá-lo nisso de uma maneira muito objetiva. Por quê? Porque já atendi muitos e muitos e muitos pacientes. Então, este é um formato de tratamento que agora eu divulgo com mais intensidade. Eu tenho também outros formatos, mas hoje, nesta noite, e para vocês, o que eu quero apresentar é esse formato da mentoria, porque eu estou convicta de que este é o melhor formato. Este é o formato mais garantido de resultado, porque eu estou com o meu paciente na mão, no sentido de que, ao vivo, com as sessões ao vivo, vocês têm um comprometimento maior. Porque em outros formatos, alguns perfis de fumantes não se comprometem, né? Para alguns funciona muito bem, mas para outros deixa a desejar, porque temos menos, em outros formatos, os momentos ao vivo eles são em menos quantidade. E na mentoria serão todas as sessões. Pessoal, para que vocês possam saber se vocês realmente, né, se esse é o momento, se faz sentido para vocês, eu vou disponibilizar a todos vocês, ao término desta live, uma aplicação. O que seria isso? Uma aplicação seria um questionário, algumas perguntas que eu organizei para que vocês possam me responder. Essas perguntas me permitirão conhecê-los melhor, né? Algumas particularidades de cada um de vocês. E nesta aplicação, eu explico um pouco mais sobre a metodologia. Então, eu também poderei saber se você é o perfil de paciente que será adequado para eu atender numa mentoria. A aplicação, na verdade, é uma via de mão dupla. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Digamos, eu questiono vocês, eu quero saber algo a mais de vocês para saber também se se vocês têm um perfil adequado para esse tipo de acompanhamento, o da mentoria. Então, uma avaliação que vocês também fazem, vocês me conhecem um pouco melhor, a metodologia, eu também posso avaliá-los um pouco melhor para ver se esse perfil se encaixa a vocês. E vou deixar no final da live esta aplicação no link aqui, logo abaixo da live, para vocês poderem preencher
esta aplicação e me responderem. Olha, só parando um minutinho aqui para ler aqui o que a Marta escreve. Eu sou fumante compulsiva, fumo um atrás do outro, às vezes acendo dois. Esqueci e já acendi um. Socorro, doutora! Estou aqui, Marta! Estou aqui. Olha aqui, a Maribel diz, perfeito, doutora, cada um tem suas necessidades. Exatamente. O Júlio diz aqui, ó, parei 3 vezes e 5 anos cada vez que parei. Parou por 5 anos. Olha isso. É muito bom. Pessoal, é muito bom saber isso tudo. E saibam o seguinte: para todos que estão aqui essa noite, uma coisa muito importante que eu quero que vocês tenham conhecimento. Como eu disse, há 20 anos eu acompanho tabagistas. Então, saber as particularidades da dependência da nicotina me possibilita de entregar a vocês uma metodologia bastante, digamos, particular também. Eu digo que é quase que um trabalho artesanal. Sabe por quê, pessoal? Como eu disse, vocês não são todos feitos em séries, todos iguaizinhos. Tem pessoas que têm um grau de dependência mais baixo, tem pessoas que têm um grau de dependência intermediário, outros têm um grau de dependência elevadíssimo. Então, são necessidades diferentes. Então, a condução da metodologia não pode ser padronizada para todos. Ela tem que ser particularizada. É nesse aspecto que a mentoria ela traz um diferencial e tanto. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de particularizar, eu tenho a possibilidade de personalizar o seu tratamento. E, além de personalizar o seu tratamento, estar com você. Quando eu digo estar com você, é de fato, nas sessões presenciais e estar com você também conectado no WhatsApp. É óbvio que vocês terão a oportunidade de me mandar mensagens, irão aguardar, porque não é de imediato que eu dou o retorno, mas darei o retorno para todos vocês. E essa possibilidade de ter essa condução, esse pegar na mão, isso trará a vocês algo muito importante, que é a tranquilidade de não ter que ficar elaborando o seu próprio método ou a sua própria estratégia, o que muitos já fizeram e continuam fazendo. Vocês estão dizendo aqui, alguns já disseram, estou alguns dias sem fumar, mas está muito difícil, doutora. Já parei tantas vezes, mas voltei, porque muitos já vão tentando por si mesmos. Vocês vão fazendo algo, eu digo que é no escuro, sem saber exatamente se seria aquilo o melhor, o ideal. É porque alguém deu uma recomendação, é porque vocês leram alguma coisa na internet. Saibam que dessa forma o processo se tornará muito mais doloroso, muito mais difícil e baterá um desânimo, porque vocês estarão sempre se sentindo aquém das suas possibilidades, mais fracos do que são, porque vocês têm o que vocês precisam, a potência está aí em vocês. Nós temos que fazer essa potência virar um ato. A possibilidade já está em vocês. Todos têm totais condições de parar de fumar, e quando eu digo isso é porque já tratei fumantes de 4 maços por dia, por 30 anos, e o paciente recebendo a orientação, fazendo tudo certinho que for orientado, para de fumar. Mas para de fumar sem brigar com a família, para de fumar sem brigar com a esposa, sem ficar irritado com os funcionários, sem querer ir para a cama às 7 da noite porque não tem mais ânimo de viver a vida, sem querer parar de sair, de se divertir, parar de fumar e ter que parar de fazer todas as coisas boas da vida é algo terrível. E isso não pode mais acontecer. Quando vocês param da maneira certa, vocês param de fumar, mas a vida continua, a vida vai fluindo. Vocês podem permanecer com as suas amizades, mesmo com aqueles que ainda continuaram fumando. Vocês poderão e irão melhorar o relacionamento com a sua família, vocês terão a tranquilidade, vocês resgatarão relacionamentos, vocês irão melhorar a qualidade do relacionamento de vocês, o relacionamento amoroso. Quantos de vocês é possível até que não tenham tido a oportunidade de estender aí um relacionamento porque o parceiro não fumava e não suportava o cigarro? Não é uma nem duas histórias que eu poderia contar a respeito disso. Aliás, pessoal, histórias para contar é o que eu mais
E dentro da mentoria vocês irão ouvir muitas delas. E será muito bom porque vocês irão se identificar com muitos dos meus pacientes. E é assim que se faz, é mostrando, é falando, isso funciona porque funcionou com esse, com esse, com esse, com esse. Faremos dessa forma. Mas, doutora, eu sou assim, então tá. Então, no seu caso, eu tenho uma maneira diferente de fazer. Vamos fazer assim, assim, assim. O que importa é termos recursos, não é mesmo? E nós temos recursos que são frutos aí de uma caminhada de 20 anos. 20 anos não são 20 dias. Pessoal, eu já vou encerrando aqui o nosso encontro dessa noite. Quero dizer e reforçar a vocês, agradecer todas essas respostas, porque isso aqui é uma conexão. Isso aqui já é muito importante para mim. Saber que vocês entenderam o que eu estou dizendo, concordaram porque sabem que eu não estou falando do nada. Isso aqui é uma experiência que eu trago dos meus pacientes. Pessoas como vocês, né? Que fumaram por 20, 30, 40, 50 anos e que precisavam muito resolver esse problema e já estão livres. Muitos dos meus pacientes passam de 15 anos, alguns vão para 20 anos sem fumar. Então, é o que eu quero para você, é o que eu desejo verdadeiramente para a sua vida. Você obtenha mais vida, mais saúde e mude a sua história, porque tomando essa decisão de vir para essa mentoria, em pouquíssimo tempo, vocês estarão mudando a vida de muitas outras pessoas. E aí vem a melhor parte de toda essa história, porque vocês foram convocados para uma missão. Vocês não estão essa noite aqui comigo à toa. Vocês estão sendo chamados à vida. Vocês estão sendo convocados. Essa convocação não é só minha, saibam vocês. Porque sempre quando vocês são chamados à vida, quando vocês são chamados a cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que recebemos de Deus, esse chamado ele é muito maior. É um chamado para você. Você precisaria estar aqui essa noite comigo e você veio, você não recusou o chamado. E eu estou muito feliz com isso. E espero poder ajudá-lo a mudar a história da sua vida. Cliquem no link da aplicação que será colocado logo aqui abaixo desta live. E, pessoal, mandem essa live para outras pessoas que fumam e que também precisam parar de fumar. Mandem, porque vocês serão instrumentos da mudança na história de vida dessas pessoas também. Eu conto com vocês, porque, como eu disse, a maioria dos meus pacientes vem por indicação, porque foram convocados. E essa noite você veio, você está sendo convocado. Divulgue essa live para o maior número de pessoas que vocês conhecem que fumam, para que estejam comigo e que possamos iniciar essa linda trajetória de transformação da sua história para uma vida muito melhor, a sua vida, a vida da sua família. E é isso. É esse convite que eu faço essa noite a vocês. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, convocando você para a vida, para a saúde. E que Ele abençoe a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa live, para que tomem essa decisão e venham. Aceitem esse convite para que possamos fazer aí história, uma história muito linda e ajudar muitos outros também a virem fazer o mesmo que vocês. Que Deus abençoe a todos nós e até a chegada de vocês para a nossa mentoria. Um grande abraço, fiquem com Deus.